Fala pessoal, bem-vindos à nossa revisão focada em dominar o direito das famílias para o próximo exame do ENAC. O objetivo aqui hoje é ir direito ao ponto. A gente preparou um checklist de altíssimo rendimento para garantir uma preparação super eficiente. Nós vamos pegar temas que às vezes parecem muito complexos e transformar tudo em esquemas bem visuais. Sabe por quê? Porque isso facilita demais a memorização para aquelas questões objetivas e, claro, fortalece muitos argumentos nas provas dissertativas. Então vamos lá. Bom, e o que a gente vai ver nessa nossa explicação de hoje? Primeiro, a evolução do modelo de família. Depois, os arranjos familiares e a jurisprudência. Em seguida, o abandono afetivo na prática. Aí a gente passa para os elementos da responsabilidade civil e fecha com as excludentes de responsabilidade civil. Bora começar? Ponto número 1. A evolução do modelo de família. E olha só que interessante. A gente sai de um foco focado na propriedade e vai direto para o afeto. Gente, é absolutamente fundamental entender essa virada de chave histórica que rolou no nosso ordenamento jurídico. O direito das famílias deixou de focar lá no patrimônio e colocou o ser humano bem no centro das decisões. A transição da doutrina clássica para a contemporânea é muito nítida. Se a gente olhar o Código de 1916, era uma visão super engessada, patrimonial mesmo, marcada por aquele famoso pátrio poder e, pior ainda, por uma distinção absurda entre filhos legítimos e ilegítimos. Mas aí veio a Constituição de 1988 e, nossa, chutou o balde com tudo isso. A Constituição trouxe uma horizontalização das relações familiares, tudo com base no quê? Na dignidade da pessoa humana. Aquele pátrio poder antigo virou o atual poder familiar, que foca muito mais no dever de cuidado e na responsabilidade dos pais. E, de quebra, trouxe a equiparação plena, ou seja, hoje, filhos biológicos e socioafetivos têm exatamente os mesmos direitos na letra da lei. E olha, entender essa mudança constitucional é obrigatório para estruturar qualquer boa resposta na prova dissertativa, hein? Agora, preste atenção nesse conceito que faz o olho do examinador brilhar: a família eudemonista. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples e lindíssima. É um modelo moderno que reconhece que a função principal da família é, na verdade, promover o desenvolvimento e a felicidade das pessoas que fazem parte dela. Essa verdadeira revolução do afeto é hoje a grande base argumentativa para praticamente todas as decisões recentes dos tribunais superiores quando o assunto é direito de família. É a felicidade em primeiro lugar. Tópico 2. Vamos falar de arranjos familiares e jurisprudência, que é justamente onde a lei reconhece a pluralidade na prática. Bom, com o princípio da dignidade humana consolidado, os tribunais tiveram que correr atrás para adaptar a lei à vida real da sociedade, interpretando aquele famoso artigo 226 da Constituição Federal de um jeito bem mais amplo. A pluralidade familiar garante que o Estado proteja várias formações diferentes. A gente tem, por exemplo, a família anaparental, que é aquela sem a figura dos pais, formada só por irmãos ou primos. Tem também a família mosaico, ou reconstituída, que junta núcleos e filhos de relações anteriores. Hoje se discute o reconhecimento até do trisal e, mais recentemente na doutrina, surgiu a família multiespécie, que nada mais é que o reconhecimento desse vínculo fortíssimo, desse afeto entre humanos e seus animais de estimação. Ou seja, o direito não para no tempo, ele acompanha a realidade. Mas, opa, muito cuidado aqui. A gente precisa saber o limite dessa expansão toda. Apesar de toda essa pluralidade, o Supremo Tribunal Federal, lá no tema 529, firmou a tese de que relações paralelas não geram o reconhecimento jurídico de união estável de forma simultânea. Pois é, o princípio da monogamia ainda vigora muito forte no Brasil, justamente para impedir a divisão de direitos, como os previdenciários, no que a gente chama de concubinato paralelo. Anotem isso aí porque é um detalhezinho jurisprudencial de altíssima incidência nas provas do ENAD. Não dá para vacilar. O que nos leva ao tópico 3, abandono afetivo na prática. É o momento exato em que a falta de amor gera responsabilidade jurídica. E aqui a gente faz aquela ponte perfeita entre o direito de família e a responsabilidade civil. Afinal, a grande pergunta é: quando é que o desamor gera indenização? Veja bem, amar alguém é uma escolha, é uma faculdade, mas cuidar é um dever jurídico. E é justamente o descumprimento desse dever de convivência, de amparo e de cuidado psicológico que a jurisprudência no Brasil passou a punir de forma mais dura. Dando um pulinho no tempo, a história toda começou lá em 2002 com o caso Alexandre Fortes, que abriu as portas para a chamada teoria do desamor. Mas o que realmente importa para nossa revisão agora é saber que em 2024, uma nova legislação positivou de forma expressa o dever de indenizar por abandono afetivo.
A dica de ouro aqui é o seguinte: citar essa inovação legislativa é uma estratégia maravilhosa para turbinar a argumentação na elaboração de uma peça processual ou numa questão dissertativa. Mostra para o examinador que a atualização está totalmente em dia. Tópico 4. Elementos da responsabilidade civil. Vamos ver como a gente conecta esse dever quebrado ao dano causado. A responsabilidade civil precisa da união perfeita de 3 peças de um quebra-cabeça. A primeira é a conduta, que pode ser tanto uma ação quanto a omissão. A segunda é o nexo causal, que é o fio invisível ligando essa conduta ao resultado final. E a terceira peça é o dano em si. Mas atenção a um conceito avançado que é queridinho das bancas, a teoria da perda de uma chance. O mais louco dessa teoria é que ela permite uma indenização mesmo quando não há prova daquele dano efetivo final. Basta comprovar que uma oportunidade real e palpável foi tirada da pessoa. Isso tem uma aplicação gigantesca hoje dentro do direito civil e de família. Isso ilustra perfeitamente uma diferença técnica essencial nas naturezas da responsabilidade civil. Isso aqui é a armadilha clássica de prova, tá? De um lado, temos a responsabilidade subjetiva, é a regra geral do artigo 186. Ela exige que a gente prove o dolo ou a culpa, sabe? Aquela negligência básica, tipo deixar de pagar o sustento de forma adequada, a imprudência de expor a família a riscos desnecessários ou a imperícia. Do outro lado da moeda, a gente tem a responsabilidade objetiva, e o que ela faz? Ela simplesmente dispensa essa prova de dolo ou culpa, mas ela só rola em casos excepcionais previstos na lei, como na teoria do risco, num caso de abuso de direito ou naquela responsabilidade indireta, por exemplo, quando os pais respondem de forma objetiva pelos atos de seus filhos menores, entendeu? Tá, mas e aí? Depois que a responsabilidade está configurada, como é que o juiz bate o martelo no valor da indenização moral? O STJ usa 5 critérios ou vetores principais para isso. Memorizar essa listinha é super estratégico. Imagina só, na hora de redigir aquele pedido de dano moral numa peça, se a estrutura do argumento passear pela extensão do dano, esbarrar no caráter pedagógico e fechar com a capacidade econômica das partes, meu Deus, é sucesso absoluto. Mostre um domínio técnico excepcional para quem for corrigir a prova. E vamos para o nosso quinto e último tópico, as excludentes de responsabilidade civil. Esse é o guia rápido de memorização. Para a gente não esquecer as excludentes legais na hora do nervosismo da prova, vamos usar aquele macete mnemônico maravilhoso, o CELEFI. C de culpa exclusiva da vítima, o E vale por 2, estado de necessidade e exercício regular de um direito, aí vem o L de legítima defesa e finalmente o F, que também é duplo, fato de terceiro ou fortuito externo. Se qualquer uma dessas coisas aparecer na historinha da questão, pronto, a responsabilidade civil é quebrada na hora, porque ou o nexo causal arrebentou ou a conduta está totalmente justificada pela lei. Guardar esse atalho CELEF na mente é a verdadeira salvação para as revisões de véspera e garante precisão cirúrgica naquelas questões de múltipla escolha. Agora, pausa para um imenso alerta de prova. Pisca o alerta vermelho aí, porque essa é, disparada, uma das maiores pegadinhas em exames. O caso fortuito interno, aquele que é inerente ao risco natural do negócio ou da atividade, não exclui a responsabilidade civil objetiva, de jeito nenhum. Apenas o caso fortuito externo, que é aquele evento totalmente imprevisível e fora do controle, é que serve como uma excludente válida de verdade. Então fiquem com os olhos bem abertos com enunciados tentando embaralhar esses dois conceitos para causar confusão. E para a gente aplicar isso num cenário prático super recorrente, o atropelamento de animal em rodovia. A natureza da responsabilidade vai mudar da água para o vinho, dependendo do cenário. Pensa bem, se o dono do animal for identificado, a responsabilidade é todinha dele e é objetiva. Agora, se o acidente foi numa daquelas rodovias concedidas com o pedágio e ninguém sabe quem é o dono, a responsabilidade passa a ser objetiva da concessionária, pela teoria do risco. Mas atenção, se a rodovia for pública, sem concessão nenhuma, aí a história muda de figura. A responsabilidade do Estado passa a ser subjetiva, ou seja, vai exigir a difícil missão de provar a culpa ou a omissão do poder público. Ficou clara a diferença? Já caminhando para o nosso encerramento, fica aqui a dica estratégica definitiva. Usar esquemas visuais iguais a esses que a gente destrinchou hoje, baseados no material do professor Fernando Gentil, é espetacular para entender o funcionamento da doutrina e da jurisprudência de forma rápida. Mas olha, o sucesso absoluto no ENAC exige casar esses atalhos visuais com uma leitura bem rigorosa da famosa lei seca. A base da imensa maioria das respostas ainda repousa lá, no texto literal do código. É o feijão com arroz que aprova. E para fechar com chave de ouro, deixo uma reflexão provocativa sobre até onde o direito das famílias pode chegar.
A lei está sempre em movimento, né? Hoje em dia, os tribunais já debatem coisas que pareciam impossíveis há pouco tempo, como a possibilidade de medidas extremas de prisão civil para quem não paga pensão alimentícia para animais em lares multiespécie. Dá para acreditar? Pensar em como esse conceito de dever familiar e afeto vai continuar evoluindo nas nossas leis é um negócio simplesmente fascinante. Pessoal, foco total nessa reta final dos estudos, arrebentem nas revisões e até a nossa próxima análise visual. Um abraço.